Shalom! Meus amados, preste atenção nessas informações. Essa entrevista a qual esses cientistas estão dando para essa repórter. Algo incrível está para acontecer. É um relato um pouco antigo, alguns anos, cerca de 5, 6 anos mais ou menos, mas preste atenção, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Divulgue o máximo que você puder, compartilhe o máximo que você puder, porque são informações que têm que chegar aos conhecimentos de nós cristãos. Então tem muitos cristãos aí que estão desinformados, mas olha, o que o sistema estão tramando, o que eles estão manipulando para colocar diante de nossos olhos. Cuidado, compartilhe o máximo que você puder, meus amados. Algo muito forte. Veja o vídeo e tire as suas próprias conclusões. Agora eu estou sabendo que a NASA fez um projeto de nome Bluebeam. O que é esse projeto agora? Bom, esse projeto Bluebeam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa. Isso partiu da NASA? Na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião, até para direcionar melhor o rebanho, né? Bom, Jorge, você quer complementar? E para onde será que eles querem direcionar o rebanho, esse novo projeto? É uma curiosidade. Particularmente uma parte pro abate, né? Total. Uma parte pro abate, total. Com certeza? Com certeza. Nossa! Com certeza. O projeto Bluebeam foi visionado pela NASA, né? Sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto, ele começou a ser executado, né, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de sair, isso correr através do jornalismo. E surgiu onde? Isso foi um jornalista do Canadá. O Canadá que começou a abrir a tocar corneta, a ideia né? foi desse jornalista do Canadá? Não, o jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. Porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar esse suposto projeto. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais 3 repórteres. Se eu não me engano, o nome dele é Sergei Moravich. E chegaram a que conclusão? Não, porque os 4 morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Interessante, sem né? que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. Bom, Lu, uma coisa que é interessante que eu gostaria de colocar aqui... Nossa, perdi a voz. Pois é. Os 4, galera do céu, não estou acreditando. Os 4 morreram do coração no mesmo dia? Mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Então existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. Mas isso foi espalhado pela internet, né, Joana? Está espalhado na internet e o projeto Bluebeam é para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Inclusive, esses dias os evangélicos estavam avisando sobre ele. Isso. Mas e a religião católica? Como ficaria nisso? Ficaria nisso. Embutido nisso aí também? Com todo o poder da Igreja Católica? Aonde o Papa fala com os ETs, com várias espécies, inclusive? Veja, eu tô afiada, viu? Que eu afiada, né? Eu tô afiada. Acontece que há um consenso, né, do que se vai fazer no futuro. E no desenrolar, nós vamos ver alguns vídeos que vai te deixar com mais certeza do que está acontecendo. Você vai perceber que o cristianismo vai se unificar, que o povo árabe vai se unificar, né? Na parte da África também vão se unificar, tudo baseado nesse projeto da NASA. Aí você fala assim, mas como vão fazer isso? A NASA, agora vamos falar sobre esse projeto. A NASA, ela quer projetar imagens holográficas Dos grandes mestres, né? nas grandes alturas
né, na atmosfera, A nossa atmosfera. perfeitas. Eu quero saber como são essas projeções holográficas. Nós temos um videozinho, né, Temos. Joel? Vamos passar para a galera entender mais ou menos, inclusive eu, que eu quero saber o que está rolando aí. Vamos lá, galerinha do bem. Essas imagens são projeções holográficas, é isso? Isso. Foram confundidas com mísseis. Na China, por exemplo, que nem passou lá. Aqui nos Estados Unidos, dá uma olhada, uma projeção feita. Outras projeções em espirais. Da onde nas vêm essas nuvens. projeções? Do espaço. Do espaço de satélites que contém E qual é a projeções intenção de holográficas. quem coloca essas projeções? Olha lá na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está projeção? saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. É. Então, E qual é a intenção? a intenção desse daí era teste. É só teste. Era fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado já. Ele era na realidade, ele era para estar começando a ser executado agora em 2013, né? Exato. Já tinha que ter começado há 2 anos atrás. Mas algumas pessoas que combatem que esse projeto não existe, eles usam o seguinte argumento: para fazer essas projeções holográficas precisa de 60 satélites de Aqui, projeção. fora da Terra. E Né? que se alguma coisa desse tipo fosse feita, todo mundo ficaria sabendo. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus E espacial. nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Na realidade, o projeto Blue Beam é uma forma de domínio imposto pelo medo, pela NOAA, que é a nova ordem mundial, que visa dominar as pessoas por meio da religião. Então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa. Conotação Pode religiosa e negativa. dizer. E negativa. E negativa, porque eles vão usar a religião e grandes avatares que estiveram aqui, né, Joel? Isso. Que na realidade é uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, Mas inicialmente. será que vai ser fácil isso acontecer? Sim. Porque o que eu penso é a briga com a Igreja Católica, que é muito poderosa. Não, ela vai estar nisso. Até onde pode afetar o ser humano, que é o Não, nosso vai- interesse? Até onde? No primeiro plano, que vai afetar toda a humanidade. E teremos que estar muito como se lúcidos. tem certeza disso, que vai afetar a Ó, humanidade? se for colocado o projeto conforme foi denunciado, realmente vai afetar, porque a humanidade Como foi denunciado? foi denunciado pelos jornalistas que morreram. Por todo o projeto Blue Beam, porque ele vazou a informação da NASA. Certo, alguém da NASA Passou a pra informação eles, e eles começaram a foram pesquisar e morreram em docu- lugares diferentes. Nós fazemos até um Mas documento. eu deixaram trouxe- algo escrito. Deixaram documentos, eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Tanto que existem testes do projeto Blue Beam na África. Nós fazemos aí Nós imagens temos- para você ver como que funciona. O que acontece? Vamos falar para o público em geral. Eles têm os satélites, e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então, elas projetam holografia. Por que eles estão espalhando esse chemtrails também? Para formar a tela. Para formar tipo de uma tela, para que possa projetar também esses seres. Ou seja, vai ter projeção de Jesus Cristo, Buda, Maomé, para que haja uma unificação das religiões. Porque eles estão vendo E o que público vai pensar que é Jesus mesmo. as pessoas vão pensar. Até porque existem profecias que dizem que ele voltaria, Maomé também promete retornar. Mas tem aí dentro também, já vai explicar direito, uma questão que eles vão, nesse projeto, vão mostrar uma suposta invasão alienígena. É uma fraude, mas eles vão dar a entender para a humanidade que nós seremos invadidos. Nós temos o projeto, ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som. Um som que é emitido nessas ultra baixa frequência, que você tem a impressão que está falando dentro da sua cabeça.
Entendi. Então você vai ver a imagem E vai ouvir dentro da sua cabeça essas vozes falando na sua língua, tá? Mostrando que o Messias voltou ou coisas desse tipo. E da onde vem? As Vozes. vozes, elas estão já... tem muito poste falso, existem muitas torres de igrejas que são antenas, Que são utilizados né? para isso. Árvores Eles estão utilizando... camufladas que são antenas. Então vai haver uma replicação. É enviada do ARP, ela bate na atmosfera e depois ela vai replicar. Então ela vai atingir toda uma parte. Mas o que eu vou ouvir, você vai ouvir a mesma coisa? Exatamente. A mesma coisa. Todo mundo vai ouvir a mesma coisa, Isso. a mesma mensagem? Só que dentro da cabeça e não pelo ouvido. Para que as pessoas não tenham dúvida. Ou seja, é um show tecnológico para impor um sistema religioso único no planeta, entende? Que é uma forma de condução das massas para a finalidade que eles desejam. Você sabe que eu até acharia interessante a unificação, eu acharia interessante, desde que fosse para o bem, né? E que fosse uma verdade, não que fosse uma ilusão também, né? Mas eu não sei, eu estou confusa. Eles viu? estão, na realidade, a intenção desse projeto Bluebeam não é positiva, né, João? Bem, a gente tem que entender que já muito sangue derramou por causa de divergências religiosas, né? A gente tem a nossa terra aqui, o nosso planeta. Continua derramando aí. Continua. Né? E não param. Não Não param de derramar sangue. Mas eu acho que o povo vai confundir, porque Claro que na vai. Bíblia está escrito que ele vai voltar. Exatamente. Sabe, de repente, se eu vejo uma imagem dessa projetada... Você vai convencer que não? Eu vou achar que ele está voltando, eu já vou delirar, né? Todos vão, né? Mas Se e você, aí? se você Todos tem vão. a predisposição a ver milagre, quem vai te convencer do contrário? Depois de uma visão Ninguém, né? dessa, ninguém te convence do contrário. Então você começa a fazer parte daqueles iluminados que viram Jesus, a Maria, a Virgem Maria, que viu Buda. E todos vão ver ao mesmo tempo? Isso. Cada região, Cada região a sua. Cada região a sua. Mas em determinado momento, né, João? Aparece todas um essas- Deus. O que seria a região? Por exemplo, na Índia, eles vão ver o A Índia Krishna, inteira. por exemplo. A Índia, uma grande parte da Índia que tem a questão do Krishna, Shiva, vão ver esses deuses. Mas em determinado momento, esse projeto Bluebeam vai fazer o que? Eles vão pegar todos esses deuses e vão se unir numa única coisa. Ok, eles fizeram, deu certo, unificou, e só existe uma religião. E aí? Não, isso é impor o falso Messias. O que nós estamos tentando falar para vocês, E aí, que isso é impor um falso Messias, um falso Deus. Você acreditaria num Deus digital? Então, é isso que nós estamos tentando mostrar aí para a a última população. fase do projeto, é a resposta que você está me pedindo. Eles, através das descobertas arqueológicas, das projeções holográficas, tá? Da voz dentro da cabeça, aí eles vão passar a seguinte informação: estamos sendo invadidos por alienígenas. Começou a Guerra Santa. Pois é. Arrebatamento E aí? chegou. E aí, E aí? eu pergunto. A nossa população vai se reduzir rapidinho. Irmãos contra irmãos, né? Isso é Guerras bíblico. vão pintar mais ainda? Só Muito que mais dessa guerra, vez né? sob controle total. Sob controle total. Então, a população vai E se esses reduzir. alienígenas são do mal, né? Porque como existe o ser são- humano do são- bem e do mal, o alienígena São projeções também. holográficas que eles vão fazer. Eles só vão fazer isso de para invasão. impor um medo à população. Mas existem os alienígenas do mal, né? Existe. Existe. Isso Existe. nós já pudemos ver. Quem olha para o céu e acha que todo objeto voador É é positivo. gente do bem, deveriam A, ser mais ponderados. a finalidade, inclusive as pessoas que participam de igrejas evangélicas, eu estive conversando com evangélicos, eles estão sendo comunicados dentro das igrejas evangélicas sobre o projeto Bluebeam. Mas você acha que esses caras inteligentes que comandam as igrejas evangélicas, porque eles são inteligentes, informadíssimos e super cultos, eles não sabem? Eles sabem. Sabe?